Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso Tríade Empresarial Podcast, o nome que a Marta criou aqui para nossa mesa de podcast, juntando as nossas três marcas, nossas três bandeiras, a Contábil, Sistemas DDO e a Self BR, que é a nossa marca de equipamentos de automação comercial. O Tríade Empresarial Podcast deve produzir alguns debates ali sobre nossas matérias aqui de contabilidade, escrita fiscal, sistemas e automação comercial em geral. Sejam bem-vindos mais uma vez e vamos hoje ao nosso assunto. As holdings patrimoniais, de investimento e as familiares. Conosco hoje a senhora Beatriz aqui comigo e eu com ela, Rogério. Nós falaremos sobre o tema de hoje. Espero que todos possam usar para algum objetivo aí útil no dia a dia. Abraço. Vamos lá então, dona Beatriz. Rogério, o que seria em si o holding patrimonial? Ô Beatriz, então vamos lá. Holding patrimonial ou holding familiar, elas se confundem e se separam em alguns aspectos. Vamos lá. Primeiro com o conceito de holding. É que no Brasil não tem um tipo jurídico de empresa, não tem nenhum tipo específico assim de empresa que nós podemos chamar de holding de direito. Holding para nós aqui brasileiros é um conceito, né? É uma empresa constituída sob o tipo jurídico de sociedade empresária limitada ou sociedade anônima, e que ela reúne características de cuidado com o patrimônio, de administração conjunta, de exploração de arrendamentos e aluguéis e de fazer alguma sucessão para herdeiros, né, no futuro. Então, holding, na verdade, assim, primeiro conceito, né? É esse tipo de empresa que administra bens, que participa em sociedades cotistas e acionistas, né? Empresa investidora. E quando nós dizemos assim, holding patrimonial, significa que a maior característica dela, ou a melhor característica dela, é que ela reúne ali o patrimônio, os imóveis em geral, as cotas de empresa dos sócios, né? E ela é isso, e ainda familiar, quando esses sócios são uma família, né? E os pais ali constituem a holding para proteger ali aqueles bens, especialmente dos genros e das noras, sabe, do futuro. Vamos lá, Beatriz, qual que é a primeira pergunta para a gente discutir ali mais profundamente? Então, em que momento que a pessoa física, o empresário, ele vê que ele precisa estar criando essa holding? Tá. Beatriz, uma holding ela tem essencialmente três objetivos. Então, um empresário, uma família, decide constituir uma holding quando ela vê a necessidade de se cumprir um deles. O primeiro objetivo de uma holding patrimonial é a proteção daquele patrimônio pago, líquido, das pessoas, dos empresários, de quem tem alguma atividade de risco. Risco fiscal, risco civil, né? Vamos imaginar assim, o exemplo mais típico que nós temos. Imagina que você tem uma empresa, uma fábrica de móveis, e você tem teus caminhões andando na rodovia, transportando os móveis, tem aquele monte de funcionário. Está sujeito a vários riscos, né? De um morrer lá, de acidente, de uma multa fiscal milionária. Aí você vai ganhando dinheiro na sua vida e esses imóveis rurais, urbanos,
outras cotas de empresa, fica tudo no seu nome, propriedade sua, do seu CPF. E acontece um dia lá, vamos por um acidente de trânsito, um caminhão seu, um caminhão da sua empresa bate de frente com um ônibus cheio de crianças na rodovia, e aquele acidente foi evidentemente provocado por um descuido do seu motorista, do seu funcionário, e, sei lá, morre um monte de criança na rodovia, aquilo vira uma comoção, sabe? Então é provável que as contas da sua empresa, ali da fábrica de móveis, e as suas pessoais, amanheçam todas bloqueadas, né? Você amanheça lá com um monte de futura exigência de indenização, você amanhece lá com alguma responsabilidade civil e criminal, né? E aí você se vê numa situação que você não tem R$1 nem para tomar um café, nem para contratar um advogado, nem para começar a se defender, nem para pagar as contas daquele dia da sua empresa. Então, quem é empresário corre esses riscos, sabe, de ter umas surpresas, né? Um acidente ambiental, um incêndio. Então, é prudente que algum de seu patrimônio, um pouco deles, se não a maior parte, seja pertencente a uma outra pessoa, a uma pessoa jurídica, uma holding, que tem o objetivo de cuidar deles, para que, sim, para isolar, entre aspas, aquele seu patrimônio da sua atividade de risco. Não que você não vai ser responsável no futuro, não que a responsabilidade civil não chega um dia lá, a holding também, as cotas da sua holding, não que não tenha lá um arresto, que não tenha um bloqueio, mas pelo menos que você tenha um tempo, né? Tem um tempo para socorrer, para se defender, para resolver aquilo lá. Então, a proteção patrimonial, que ela é intangível, é muito subjetiva, né? Uma parte dos consultores e juristas defendem que sim, que faz sentido, outra parte que não. Mas ela é um dos objetivos procurados para quem queira ter uma holding hoje, uma patrimonial. O segundo objetivo, Beatriz, da holding patrimonial, e aí ela adquire também uma característica de holding de investimento, é o planejamento tributário, especialmente para quem tem aluguéis e arrendamento. Então, imagina que você tem uma fazenda arrendada lá para a usina de álcool, você planta cana-de-açúcar, arrendou para a usina de álcool. O fruto daquele arrendamento é tributado no seu imposto de renda da pessoa física com até 27,5% de alíquota. Ou que você tem uma granja, lá você arrendou para fazer uma granja de frango ou de porco, né? Também 27,5%. Ou você tem imóveis alugados, né? 27,5%. Mas se você fizer essa locação, esse arrendamento por uma pessoa jurídica, por uma holding, ali optante por lucro presumido, então aquela tributação não é mais 27,5%, é 11,33%, né? No geral. Então quer dizer que, imagina que você tenha fazendas, você constitui uma holding, essa holding assume os seus imóveis, posse e propriedade, ou só posse, né, e administração, e ela vai, então, explorar o arrendamento ou a locação e vai ser tributada com 11,33% de tributos federais. Não há o que se falar ali de impostos estaduais, né, no arrendamento e na locação, e não há ali também o ISS, se for só cessão de direitos, né, não tiver serviço ali no meio.
Então quer dizer que a holding paga 11,33%, depois distribui aqueles lucros para você sem tributar, de forma isenta. Então a constituição da holding também tem esse objetivo, tá? De explorar esses aluguéis e arrendamentos. E o terceiro objetivo da holding, Beatriz, é a sucessão. É o desejo dos pais de transferir aquela atividade, aqueles bens aos seus filhos, conforme vão envelhecendo. E eles têm essa vontade de transferir de uma forma não onerosa. Não deixar lá para quando morrerem ter que fazer um inventário, né, caríssimo, com um monte de advogado, cheio de honorários, com um monte de ITCMD para recolher, né? Então, se faz isso. Terceiro objetivo de uma holding, nós temos aí a vontade de fazer uma sucessão de pais para filhos, né, dos genitores, dos tutores para os seus herdeiros, para os seus sucessores, de forma branda, barata. Então, os pais que têm empresas, que têm fazendas, que têm patrimônio relevante, tentam a todo custo evitar que, na hora da morte, os seus filhos sejam surpreendidos com um inventário muito caro. Caro em honorários advocatícios, caro em impostos, em ITCMD. ITCMD é um imposto estadual, né, para doações ou para transmissão causa-mortes. É que você paga quando tem que fazer o formal de partilha. 4% hoje está de São Paulo. Então, o que os pais fazem? Assim, ó, devagarzinho eles vão participando, os filhos, como sócios cotistas ou acionistas da holding patrimonial. E a holding é dona daqueles bens da família, das propriedades, dos prédios, das cotas das empresas que não têm atividade de risco, né? Risco, eu disse assim, risco fiscal, né? Risco trabalhista, que tem menos, né? De forma que, quando os pais morrem, os filhos já são praticamente donos de quase todo o capital daquela holding e, consequentemente, quase donos em totalidade dos bens que compõem o patrimônio daquela empresa. Então, como é que os pais fazem isso? Vamos supor, os filhos vão crescendo, os pais destinam uma parte das cotas aos filhos, um pouco por doação. Depois os filhos vão trabalhando, vão comprando cotas dos pais. Aqueles bens mais antigos que os pais compraram quando jovens, quando eles estão velhinhos, os bens estão por um valor muito baixo, desatualizado, né, na contabilidade, no patrimônio da empresa. Mas como os filhos vão receber as cotas, ou por compra, ou por doação, ou ainda que restar um resquício, uma pequena parte para o formal de partilha, aquilo será feito, então, pelo valor histórico, né? Pensa assim, ó, a diferença entre você doar, não sei se doar seria o termo, a diferença entre você vender, vamos supor, eu vou vender um prédio para a Beatriz, esse prédio antigo. Qual que será o valor da escritura? No mínimo o valor venal, né, que a prefeitura estipulou lá para aquele endereço, para aquele tamanho. E aí você vai pagar lá o ITBI, né, sobre aquele valor venal. 2% aqui no nosso município.
E quando você compra de mim uma parte da empresa, que o prédio está lá dentro, aí você não compra por escritura, não compra por uma presunção de valor venal da prefeitura. Você compra por uma alteração de contrato social. E você compra pelo valor que nós negociamos aquelas cotas de capital, que não tem nada a ver com o valor venal do prédio, né? Então, os prédios que estão lá antigos, as propriedades que estão antigas, elas estão lá desvalorizadas por conta da inflação, mas é o valor daquelas cotas que vão ser transferidos para os filhos, né? Então, que jeito? Ainda que os filhos comprem, né, aquelas cotas, que aí não tem nem ITBI, porque não tem escritura, vai ser por alteração de contrato social, eles vão comprar pelo valor histórico, na maioria das vezes. Ainda que os pais doem, eles doarão pelo valor histórico. E ainda que os pais morram e reste lá 50% do patrimônio da empresa, das cotas que ainda não foram transferidas aos filhos, o que vai para o inventário dos pais? Não serão os prédios, as fazendas, serão aqueles 50% de cotas, pelo valor histórico. Então, é uma boa prática tributária fazer sucessão por holding. Mas nem tudo são benefícios, né, Beatriz? Tem o lado ruim também, não é? Rogério, afinal, qual é o lado ruim de ter uma holding? Eita. Beatriz, a holding ela é uma empresa. Então, veja bem assim, nem todo mundo precisa de uma holding, sabe? Não é porque parece que está ficando famoso esse tema, né? Tem um monte de gente vendendo assessoria para se constituir holding, e todo mundo parece que tem vontade de ter uma. E tem os contras. Primeiro que ela é uma empresa, tem que ser cuidada, né? Ela tem que existir, ela tem que ter um endereço, tem que ter gente lá trabalhando, tem que ter conta bancária no nome dela, ela tem que ter lá a atividade como tal, né? Aquelas holdings, entre aspas, assim, ó, alguém abre uma empresa, tira um CNPJ e transfere as matrículas dos imóveis para lá. E ninguém cuida, não tem atividade nenhuma, não tem nem financeiro, não tem contabilidade, não tem alvará de prefeitura, não tem ninguém trabalhando lá. Então isso não é uma holding, isso é pior. Isso, olha só, ainda, sabe aquele primeiro objetivo que eu disse de proteção patrimonial? Olha só se aquilo ainda não configurar um dia um crime lá de ocultação do patrimônio, sabe? Holding não é isso. Holding é uma empresa que existe. Então nem todo mundo tem condições e capacidade de ter uma holding funcionando, né? Isso custa caro, isso custa alvará de prefeitura, aluguel do prédio, contador, custa sistema, né? Certificado digital, custa lá funcionário para cuidar. Também tem contra, sim, hoje uma coisa muito importante. Aquele negócio que eu disse que os pais desejam transferir o patrimônio aos filhos de uma forma branda, barata, e usam a holding para isso. Isso era tão mais verdade no passado do que é hoje. Hoje eu não sei, assim, ó, nós estamos presenciando assim, os pais transferem bens para os filhos, partes das empresas, prédios, propriedades rurais. Aí os filhos se casam com umas pessoas que não têm o mínimo de escrúpulos, né? Aí chegam lá os genros e as noras para participar daquilo que não é do filho ainda, é do pai, né? Aí por mais que o pai fez as reservas lá, reservou a ele o usufruto vitalício,
inscreveu aquela doação ou aquela transferência com cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade. Mas existe lá os genros e as noras perturbando. Então, assim, no passado isso era verdade, aquela população mais rural, as pessoas mais comedidas, né, com grau de honestidade aparente maior. E hoje não. Hoje é bem perigoso, inclusive, que a sua filha se case lá com um cara que vai matar ela para ter herança, ou vai matar o pai, sabe? Então, assim, não tem que sair abrindo holding por aí sem fazer um estudo, sem analisar todos os casos, sem pensar direitinho, sabe? Ela não é um remédio simples nem fácil, tá? Esses são os contras aí da holding. Rogério, agora com a reforma tributária vindo aí, que é um dos assuntos mais falados no momento, o pessoal tem dúvidas se a holding vai continuar dessa forma, criando mais, sempre mais e mais, de acordo com o patrimônio, para proteger o patrimônio, ou vai dar uma esfriada nas aberturas das holding? Beatriz, então a história da reforma tributária vai mexer com muita coisa. Então, assim, as holdings no geral, como são hoje, elas são empresas normalmente optantes por o que a gente chama de lucro presumido. É um regime tributário, né, específico, e ele é muito vantajoso hoje para empresas de locação, arrendamento, o que são a maioria das holdings, né? E o lucro presumido deve ser praticamente extinto com a reforma tributária. Embora a reforma que nós temos hoje, que deve entrar em vigor, ela é a reforma para os tributos sobre o consumo, para ICMS, PIS, COFINS, IPI, entre aspas, e ISS. Ela ainda não reforma imposto de renda nem contribuição social. Então, provavelmente, por alguns anos ainda deve existir aquele lucro presumido assim, que PIS e COFINS talvez fique fora, mas imposto de renda e contribuição continua presumindo a base, né? Mas eu confio mesmo que o lucro presumido deve ser extinto. E aí que nós teremos holdings tributadas em lucro real, por opção. Ainda é uma boa opção? Ainda é. Ainda é em relação àqueles aluguéis e arrendamentos tributados na pessoa física. Então, vamos supor, aquela alíquota que eu disse, nossa, no lucro presumido as holdings pagam 11,33% de tributos, na pessoa física 27,5%. Não vai ser mais assim, né? Na reforma tributária, essas holdings devem pagar lá dos seus aluguéis e arrendamentos 26,5%, é o que está se discutindo hoje, e elas devem tomar crédito das despesas que têm, dos pagamentos que fazerem, né? Então, de repente, nós não teremos uma carga tributária de 11,33%. Talvez a carga líquida fique por volta dos 17%, né? Mas ainda assim é melhor do que 27,5%. Então, de fato, as holdings elas continuarão, né? Tendo ainda esses três objetivos: a proteção patrimonial, o planejamento tributário para arrendamentos e aluguéis e a sucessão suave. Mas talvez não tão atraentes quanto hoje, e talvez não nessa ordem, né? Mas ela deve continuar existindo, sim. Rogério, a respeito do curso que está tendo aos sábados aqui no Escritório Contábil, vai continuar? Já está finalizando esse? Vai ter novas turmas? Para qual público que ele vai ser realizado?
Ô Beatriz, o curso que nós estamos fazendo aqui de sábado no escritório chama Aprenda Contabilidade Rápido e Fácil, né? Não vai ter mais, pelo menos por enquanto. É só assim, ó, a gente precisava treinar os novos funcionários, né? Quem está entrando, tanto contadores ali quanto programadores. E aí eu resolvi escrever um livro novo, didático, para treinar esse pessoal. E aí o melhor jeito que eu achei para escrever, para preparar esse material, foi dando um curso, né? E já vai explicando para as pessoas e escrevendo. Nós estamos terminando eles, deve ter lá umas 20 pessoas, eu acho. Alguma coisa assim, 20 e poucas pessoas. Talvez termine com uns 15, né? Mas seria mais para treinar o nosso pessoal aqui. Você, o São Jorge, a Geice, e o Tonho da Lua, né? E assim vai. Crazy, Madimbu, né? Não é para a gente oferecer, a gente não vende cursos, tá? Mas tem muita gente perguntando sobre isso aí, e se vai ter mais, se não vai, quando é que é a próxima turma, quando é que começa. Eu até acho que seria legal ter, né? Mas não a gente, talvez uma entidade, uma escola fizesse esses cursos aí, esses treinamentos, por nossa matéria aqui, né, contabilidade ou para qualquer outra, e que as pessoas pudessem ser treinadas lá. Mas realmente não há expectativa de abrir novas turmas, tá? Ela se encerra agora aí, mais uma aula ou duas, e a gente não deve abrir para a comunidade, não. A não ser que no futuro tenha aí mais funcionários novos, uma quantidade relevante, nós tenhamos que fazer de novo outra turma para socorrer o nosso pessoal. Mas a gente não deve abrir para a comunidade, tá bom? Braço, vamos.